Boa noite. Boa noite. Resultado ruim, não era esperado. Trabalhando, fazer diferente dos últimos jogos que a gente teve. Fora, acho que a equipe teve uma melhor postura no primeiro tempo, na minha opinião, superior no primeiro tempo. Tivemos oportunidades, para ter uma ideia, até os 22 minutos do primeiro tempo. A equipe tinha finalizado 5 vezes, o Criciúma nenhuma, e no segundo tempo a gente baixou muito o nível. O Criciúma, claro, tem as suas qualidades. Momento difícil, momento que a equipe está oscilando, num campeonato tão longo como é a Série B. As oscilações acontecem, basta nós agora trabalhar, reavaliar algumas coisas internamente, pensar numa melhor maneira de a gente retomar a vitória, mas a gente está incomodado e agora o que nos resta é trabalhar para a gente encontrar o caminho das vitórias novamente. Qual é o diagnóstico que tu fazes aí pelo segundo tempo, já que não rendeu o esperado, e se 3 derrotas já começa a te preocupar? A derrota sempre preocupa, né? Seja 1, 2, 3, e quando a gente tem uma sequência difícil como a gente teve, claro que preocupa, né? Como eu falei na pergunta anterior, na resposta anterior, não pode a equipe fazer o primeiro tempo que fez e o segundo tempo cair tanto. Claro que do outro lado também tem um adversário jogando dentro da sua casa que tem a sua força, mas a gente tinha que ter feito primeiro. Às vezes a gente vai, os adversários vão contra a gente, como foi o caso do Novo Horizontino, teve uma oportunidade, fez o gol. No nosso caso aqui hoje nós tivemos, como eu falei, 5 finalizações do primeiro tempo, conseguimos encaixar a pressão alta no primeiro tempo e no segundo uma queda de rendimento muito grande, né? A responsabilidade ela é minha, nós temos um grupo muito comprometido, os atletas estão se cobrando, eu me cobro muito, né? O torcedor pode ter certeza que a gente vai, nesses poucos dias que a gente tem aí para se preparar até o jogo do América, como eu disse, rever as coisas internamente, né? A gente está sempre aberto a isso e a gente vai ter que rever algumas situações para encontrar a nossa melhor formação para a gente vencer a equipe do América na sexta-feira. Lacerda, boa noite. Futebol da Bandeirantes, desde Goiânia. O Rafael Lacerda segue falando aqui ao vivo no pós-jogo Band News. Ele segue falando da derrota do Vila Nova contra o Criciúma. O Vila que jogou no Heriberto Rios, acabou sofrendo um gol no segundo tempo, acabou perdendo um jogo, um gol ali justificado, né? Aquele gol que não passou o replay. Vila Nova sai derrotado fora de casa, tá aí o Lacerda. Evolução em frente ao Cuiabá, né? Contra o Cuiabá a gente fez 2 tempos muito ruins e hoje a gente fez um segundo tempo ruim. Então quer dizer que eles estão assimilando, né? Nós temos um grupo muito comprometido, claro que a responsabilidade do resultado negativo ela é minha. Esse grupo já deu resposta em outros momentos difíceis, não tenho dúvida que a gente vai dar uma resposta logo, que tem que ser na sexta-feira. Agora, eu vi uma evolução, claro que é difícil isso o torcedor escutar e até mesmo vocês, mas vocês balizam o resultado, né? E até na tua pergunta tu colocou, no primeiro tempo a gente foi muito superior, apesar do pênalti da equipe do Criciúma, a gente teve 5 finalizações até os 22 minutos contra nenhuma do Criciúma. O Criciúma volumou o jogo em bola parada, infelizmente o gol saiu oriundo de uma bola parada, mas o grupo está focado, a gente sabe que a gente tem que melhorar e a gente vai trabalhar para isso. Boa noite. Boa noite, mãe. Eu queria falar contigo justamente novamente sobre a questão de finalizações. A gente viu muitas finalizações do Vila Nova, mas tirando aquela finalização aí do Jean Mota, que veio de fora, uma bola que pegou na trave, a gente teve finalizações muito longe. Bolas que foram para muito longe, que foram batidas com o atleta às vezes ali em movimento, né, organizando o corpo, não foram bem batidas de fato. E a gente falou sobre isso no último jogo. Você disse que teria tempo para trabalhar essas finalizações. O que aconteceu? Bom, são os do jogo. Os atletas, a gente teve 8 dias, 9 dias, né? 9 dias de preparação. E quando começa o jogo e vê o volume ofensivo que a gente teve, a gente dá um alento de ver que o que a gente trabalhou durante a semana estava surtindo efeito. Não vou aqui falar de números então, né? Mas a gente teve diversas situações que a gente conseguiu ingressar dentro da área. A tua pergunta ela é muito boa e teve um lance, vocês vão lembrar da finalização do João Vieira. Ele estava inteiro, né, para finalizar e a bola acabou indo para cima. Ser humano, o erro vai acontecer. Agora sim, a gente está trabalhando para tentar melhorar. Como eu disse, acho, na minha opinião e respeito de quem não concorda, que o nosso primeiro tempo foi muito superior ao do Criciúma, tirando a situação do pênalti em questão de bola parada. O que é inadmissível é a queda de rendimento no segundo tempo, né? Claro que os jogadores não querem isso, a responsabilidade ela é minha, eu falo isso mais uma vez. Agora, basta não. O que a gente nos resta fazer é trabalhar. Esse mesmo grupo aqui já deu a resposta em outros momentos. O momento é ruim? Claro que é.
E o momento é ruim porque, na minha opinião, ele também vem a questão da derrota em casa para o Novo Horizontino. E no meu entendimento, é um momento que o Vila está conseguindo jogar, está conseguindo produzir. Não vinha produzindo fora de casa, mas no primeiro tempo produziu. E os resultados não estão acontecendo. Tu me perguntou até na coletiva antes do jogo, lembra, né? Que eu disse que eu trocaria e gostaria de ser cobrado pelo que acontecia lá no início do estadual, onde a equipe não estava jogando bem, mas estava ganhando. E isso foi uma coisa levantada por mim, pelos jogadores, que a gente precisava vencer hoje, mesmo jogando bem ou mal. E pelo primeiro tempo que a gente fez, me deu um alento que a gente conseguiria a vitória. Agora, não adianta eu ficar aqui lamentando, não adianta eu ficar arrumando culpados, como eu disse, o responsável sempre é o treinador. A gente tem que agora recuperar os atletas, o tempo é curto, tem uma viagem de volta, e pensar que na sexta-feira, dentro da nossa casa, a gente precisa retomar o caminho das vitórias. Sempre dito que futebol é resultado, não é uma série. Né? O Vila vive, eu acho não, né? Tem que ter um momento na temporada, derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, e no meio disso tudo você vem de êxito, né? Classificação na Copa do Brasil, foi campeão goiano, mas o Vila precisa de uma reação imediata. Você acredita que tem convicção de que no seu comando isso já vem a partir do próximo jogo? Ou até mesmo te surpreenderia uma mudança de comando na volta para o Goiânia? Não, essa questão quem tem que responder daí é o diretor, né? O presidente, o Alarcon, os vices. Eu tenho muita confiança no meu trabalho, confiança no grupo de atletas. Quando eu entender e ver que o que eu peço nos treinos, o que a gente conversa, os jogadores não estão assimilando mais, não precisa nem o clube. Eu sou um treinador que estou começando, tenho pouco tempo no mercado, eu vou ali, comunico com o presidente, beleza, traz outro que eu estou indo. Eu não passa na minha cabeça justamente porque eu confio muito no meu trabalho. Sim, tu tá certo, é o pior momento de resultados que o Vila passa. Eu sei como é o futebol brasileiro, estou acostumado com isso, mas eu tenho não posso falar em tranquilidade porque são 3 derrotas. Agora confio muito no que eu posso tirar desse grupo, do que a gente já tirou, acho que tu colocou muito bem na pergunta. E isso aí já não conta mais. Isso faz parte, isso aí fica no passado, fica na história. Futebol é resultado, tenho plena consciência disso, o que me resta fazer? Eu tenho muita confiança nesse grupo aí que a gente vai conseguir dar a volta por cima, com muito trabalho, com muita conversa, com muito entendimento de nós sabermos, e a gente sabe, os jogadores sabem que o momento não é bom em termos de resultado, e agora basta trabalhar e recuperar esses atletas para sexta-feira. Rafael, pensando um pouco em desempenho, e até no que você disse assim, na sua responsabilidade sobre isso, até voltando no que a gente já vinha conversando, sobre o tático do time dentro de campo. Hoje a gente viu muitas mudanças inesperadas na coletiva pré-jogo que nós falamos sobre isso, né? E aí hoje você fez bem diferente, você teve ali a estreia do André Luiz, e a gente sentia que ali no segundo tempo, justamente quando você começou a fazer essas mudanças, o time começou a se sentir perdido. E aí houve uma queda de desempenho dentro de campo. Quando o Poveda saiu, ali o próprio André Luiz assumindo como centroavante, não conseguiu acertar bem, outros atletas entraram, e aí a gente teve um time confuso e bagunçado. Como você sentiu que foi essa reação do time e por que você acha que isso se deu? Eu concordo com tudo que tu falou, menos com bagunçado, tá? A pergunta foi muito boa, mas bagunçado não. É porque a gente trabalha, todos os atletas que entraram, eles fazem o mesmo tipo de treinamento que os titulares fazem. E eu também não gosto de falar individualmente dos atletas que entram. Às vezes, eles não entram no mesmo nível, por quê? Porque às vezes eles não estão na mesma sintonia do jogo, né? Mas os mesmos atletas que às vezes não entram bem, eles decidem jogos. Às vezes a gente tem dúvidas, por que não jogou esse, por que não jogou aquele? O Arilson. O Arilson ficou 20 dias no departamento médico. Não tinha condição de iniciar a partida hoje, pensando que a gente tem um jogo importante na sexta-feira. A gente teve a ausência de alguns atletas importantes, o caso do Igor Henrique, por suspensão. O André é um atleta que ele já vem na carreira dele jogando muito como centroavante. A gente vendo a defesa do Criciúma, a gente pensou em botar velocidade. Não que o Poveda não seja um centroavante rápido. Na escolha do André pelo Poveda, situação de cartão, situação do André ser um jogador um pouco mais veloz do que o Poveda, a gente pensou em ter 3 velocistas. Como o Criciúma nos empurrou para trás, eu pensei em abrir do lado o Gabriel, do outro o Paiva e o André por dentro, né? Já que a gente não estava tendo um jogo mais associado para a gente usar o pivô do Poveda, a gente optou em um jogo mais reativo. Porque o Criciúma nos empurrou para trás. Então a nossa estratégia ela não conseguiu dar certo, porque a gente não conseguiu acionar a velocidade. O único lance que a gente conseguiu acionar a velocidade foi o último lance do jogo, que quase saiu o gol do Pajé, né? Mas assim, a gente não
Eu nunca vou vir aqui apontar que algum determinado jogador entrou bem ou mal, porque o mesmo jogador que ele entra mal numa partida, no outro ele decide também.